loucura calma. O mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso, calma. O mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem? Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje, realizando esta live dentro do projeto Socializando Ideias em Tempos de Pandemia, Diálogos em Ambientes Virtuais. Promovido pelo Grupo de Empreendedorismo Social da Universidade Federal do Rio Grande, campus de Santo Antônio da Patrulha. O tema dessa noite é a apresentação do projeto de cultura Círculos de Leitura, Livros, Vidas, Histórias e Memórias, que será apresentado pela professora Darlene e pela estudante Stephanie. É importante dizer que esse projeto é da FURGSAP e que é fortemente apoiado pelo GES. Passo a palavra para a professora Darlene. Opa! Boa noite. É de fato com grande satisfação que estamos aqui, eu tenho certeza que a Stephanie também, para falar um pouco desse projeto tão especial, que é o nosso projeto de cultura. Projeto que nós gestamos de forma assim, muito carinhosa, muito cuidadosa, e com muita alegria a gente vai conseguir estar colocando em prática agora nesse semestre. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma rápida apresentação do projeto e depois nós vamos fazer um bate-papo sobre algumas questões. E gostaríamos muito que aqueles que estão nos acompanhando façam os comentários, interajam conosco, participem e tal, para a gente fazer um bate-papo bem agradável. Bom, o projeto Círculos de Leitura, ele tem por foco central a promoção da leitura, o acesso ao livro, seja o livro físico quanto o livro virtual, o e-book, e a valorização de diferentes formas de expressão cultural, tendo como público-alvo sujeitos do meio popular de diferentes comunidades de Santo Antônio da Patrulha e municípios circunvizinhos, municípios do estado e para além das fronteiras do estado do Rio Grande do Sul. E de forma muito especial, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande, do campus de Santo Antônio da Patrulha. Além disso, no projeto, pretendemos tecer observações, reflexões e análise acerca dos processos de formação de leitores e da gestão de conhecimentos. Este projeto de cultura, a este projeto de cultura estão articulados, então, a extensão e também a pesquisa. Na medida que se inscreve como projeto de educação popular, cultura, tendo como público-alvo sujeitos pertencentes a grupos desfavorecidos social, econômica e culturalmente, e proporciona aos colaboradores espaços e momentos de debates e reflexões sobre a importância e as diferentes formas de leitura, a democratização do acesso ao livro, o fomento da leitura e a relação deste tema com condições e histórias de vida das pessoas que vão participar, que estão participando desse projeto. Ele vem ancorado prioritariamente às discussões teórico-metodológicas dos estudos de linguagem, numa perspectiva discursiva, e aí a gente precisa
ressaltar que ele tem um caráter interdisciplinar, ele dialoga com os outros campos científicos, e ele toma como central os sujeitos que leem, os sujeitos que têm histórias, os sujeitos que têm inscrições culturais. O projeto também busca articular formulações e práticas acadêmicas a instâncias sociais, estabelecendo parcerias entre universidade e comunidade, na valorização da diversidade cultural, das manifestações de raiz e na promoção e socialização de conhecimentos, de histórias, de experiências de vida. Sua relevância, a relevância desse projeto está colocado para os estudantes, para técnicos, para servidores da Universidade Federal do Rio Grande, mas também e de forma muito especial para a comunidade em geral. Eu vou pedir para a Stephanie falar um pouquinho das motivações, porque afinal a Stephanie, ela foi uma das principais idealizadoras e somou junto comigo esse sonho de colocar em prática um projeto como esse do Círculo de Leituras. Então, Stephanie, fala um pouquinho para nós das suas motivações e alguns outros aspectos. Então, boa noite. É uma grande honra poder estar falando um pouco sobre esse projeto que, para mim, ele é muito bonito, ele é muito querido e foi muito pensado, né? Eu sou aluna do curso de licenciatura, com ênfase em Química, mas particularmente eu gosto muito do hábito da leitura, sempre li muito desde pequena, fui bastante incentivada, assim, e tenho isso até hoje. Então, quando surgiu a possibilidade de um projeto que motivasse ainda mais as comunidades de Santo Antônio, eu quis participar mesmo e ajudei, né, a ser criado. Mas então, esse projeto a gente pensou ele para ser realizado em Santo Antônio, mas ele precisava de uma motivação, de um referencial, e se foi pesquisado, né? A gente buscou informações e a gente viu que o hábito de leitura, com o tempo, ele foi se perdendo muito. Hoje em dia, não chega nem a 3 brasileiros que leem por ano, que leem muitos livros, que leem 4 livros por ano. É um índice bem baixo. E existem muitos aqueles que são alfabetizados, que conseguem ler, escrever, mas não conseguem ler um livro e dissertar em cima dele e compreender se não for um assunto bem explícito. Por isso que é importante reforçar o hábito de leitura, reforçar que quanto mais tu vai lendo, melhor tu vai te tornando para interpretar as vivências, não só textos científicos, mas coisas do dia a dia, que tu acaba às vezes não percebendo porque não está de forma explícita. Eu também queria trazer que nosso projeto, como a professora falou, ele busca valorizar as diversas manifestações culturais da cidade e de outros lugares também, porque a gente, como não só não se valoriza o hábito de ler, também se valoriza menos ainda as leituras de escritores brasileiros, de escritores aqui de Santo Antônio, e muita gente realmente não sabe que existem escritores em Santo Antônio, e existem diversos. Eu mesma era uma pessoa que até semana passada não sabia de tantas produções literárias que Santo Antônio possui. Porque não é que as produções não divulgam, é que nós, patrulhenses, não divulgamos entre nós mesmos. Então, com o projeto, a gente também quer poder divulgar e ajudar a promover mais a cultura de Santo Antônio, as produções daqui, valorizar o que é da nossa terra, valorizar aquilo que é nosso de verdade, né? Então, esse projeto também vem com um enfoque muito grande nisso. Trazer para nós o que é nosso, que nós não conhecemos ainda.
Tem um trecho de um artigo chamado Os Bastidores Revelados, As Mulheres na Narrativa Histórica, que é da Jane Tutikian. Se eu falar errado, me desculpe, mas é bem difícil. Mas ela nos recorda exatamente isso, que muitas vezes a gente valoriza muito aquilo que é de fora, muito uma literatura estrangeira. São literaturas ótimas, mas a gente valoriza tanto e esquece do que é daqui, do que é da gente, do que retrata as nossas vivências. E aí tem um trecho que eu vou ler para vocês, que eu achei bem marcante e que é bem interessante a gente poder debater em cima dele. Assim, numa cultura colonizada, ser o outro é o mesmo que ser superior. Logo, a imagem é superação do eu e submissão do estereótipo. É a descrição metafórica de uma sociedade despreparada para o seu tempo, sem identidade e sem autoestima. E vem com o que eu estava comentando, que a gente valoriza porque julga ser melhor que o nosso. E na verdade não é. São contextos diferentes, são produções diferentes. Por isso é importante essa valorização. Conhecer, principalmente. Não julgar sem conhecer. Conhecer o que é escrito aqui. Se conta uma história de Santo Antônio de um tempo que tu não viveu, se faz parte da história da tua vida e tu não sabe, porque tu nasceu em algum lugar de Santo Antônio, e essas histórias podem falar sobre esses lugares, sobre a colonização desses lugares, como que foi se formando as comunidades. Teus avós, teus bisavós podem estar nessas histórias. É bem interessante a gente conhecer e saber disso. E buscar divulgar, porque não é só tá ali, eu vi, eu sei, mas pode ser que outra pessoa não sabe. E mesmo que eu, nesse momento, não tenho interesse de ler, mas pode ser que outra pessoa tenha. Então, compartilhar aquilo. Eu acho bem interessante isso, e bem importante. Isso que é um ponto do projeto. E é uma pesquisa que a gente está começando a desenvolver, até por motivos de que o projeto ele foi pensado com muitas atividades maravilhosas para ser realizadas pessoalmente, com grupos, com rodas de conversa em comunidades de Santo Antônio, buscando conhecer cada lugar, cada vivência das pessoas. E aí nós temos a pandemia, que nos impossibilita disso, mas de forma à distância, de forma EAD, a gente está tentando conhecer a formação de Santo Antônio e a relação que ela tem com a literatura de raiz, com a literatura daqui, o que a gente produz para poder divulgar para as pessoas. Professora Darlene, quer falar alguma coisa sobre isso? Isso, Stephanie, eu vou fazer um gancho da tua fala. Você diz muito bem, com toda a propriedade, e vou acrescentar. Tem muitos sujeitos dentro da FURG, do campus, fora, que tem esse potencial, que escreve, que produz música, que faz outras manifestações artísticas que também são leituras, né? Então, assim, ó, tem muita coisa boa e muita manifestação cultural, local ou trazida das famílias. E aí eu vou pedir licença para fazer uma leitura de um pequeno trecho que eu tomo lá da Clarice Stess, que é uma estudiosa, vamos dizer. Ela não é brasileira, mas ela é uma estudiosa das questões femininas, da escrita, da contação de histórias. E ela diz assim: sempre que se conta um conto de fadas, e eu acrescento, sempre que se conta uma história de família ou ouvida no nosso meio, a noite vem. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa a estação do ano. O fato de uma história estar sendo contada faz com que um céu estrelado e uma lua branca entrem sorrateiros pelo beiral e fiquem pairando acima da cabeça dos ouvintes. Às vezes, ao final de um conto, de uma história, o aposento enche-se de amanhecer. Outras vezes,
um fragmento de estrela fica para trás, ou ainda uma faixa de luz rasga o céu tempestuoso. E não importa o que tenha ficado para trás, é com essa dádiva que queremos trabalhar. É ela que devemos usar para criar a alma. Na maior parte das vezes, a hora de contar histórias é determinada pelas sensibilidades internas e pelas necessidades externas. Quantas histórias que nós ouvimos dos nossos avós, dos nossos tios, de uma tia vizinha, dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos pais, da professora, e que nos marcaram. Isso que nos constitui. E é nisso que o projeto quer tocar. E aí, Stephanie, eu vou aproveitar, porque quem é das letras acaba falando muitas vezes demais até, para trazer alguns pontos, alguns objetivos e dinâmicas que a gente tão carinhosamente pensou nesse projeto, e a Stephanie falou muito bem. Quando a gente estava gestando esse projeto, nós pensávamos esse projeto para fazê-lo de forma presencial, né? Ir lá nas comunidades, fazer os pontos de leitura dentro da FURG e assim por diante. E a pandemia nos tomou de surpresa, deu uma rasteira na gente, a gente precisou remodelar algumas coisas. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos, primeiro, proporcionar momentos, encontros de socialização de leituras realizadas, em especial sobre temas que dizem respeito às nossas condições de vida, às nossas histórias de vida. E esta é a primeira ação que nós vamos colocar em prática. Depois a Stephanie vai falar um pouquinho o que a gente está pensando já para as próximas semanas. Um outro objetivo, dinâmica, é compartilhar livros, textos artísticos, literários e textos de outra ordem, integrando diferentes manifestações culturais, histórias, músicas, danças, o fazer artístico. E aí eu abro um parênteses. Em Santo Antônio da Patrulha, quem sabe a Stephanie depois fala um pouquinho mais, porque eu sou uma pessoa que foi acolhida em Santo Antônio, então eu me sinto patrulhense de coração. Santo Antônio da Patrulha tem 6 distritos, com 6 colonizações diferentes, cada um trazendo uma bagagem gigantesca de costumes, de histórias, de línguas, etc. É uma riqueza tal que a gente não pode fechar o olho. E isso não significa, como a Stephanie falou antes, não significa menosprezar uma literatura, uma história que vem de fora. Mas é nos valorizar, valorizar o que a gente tem aqui, que é muito bom. Um outro objetivo, e a gente vai estar organizando isso aos pouquinhos, assim que possível nós colocamos em prática, é criar mini bibliotecas itinerantes, em forma de baú de leitura, em forma de sacolas literárias, isso para espaços comunitários externos ao campus universitário da FURG. A gente vai começando aos pouquinhos, a gente sabe que isto é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem grandes planos e muitos sonhos, muitas expectativas. Uma outra dinâmica é organizar diferentes pontos, que nós ainda não sabemos se vamos chamar de pontos de leitura, o que vamos chamar, no campus de Santo Antônio da Patrulha. Tanto na unidade Bom Princípio, quanto na unidade Cidade Alta. Então, para colocação de baús, caixas de livros para fins de trocas, retiradas, doações de livros literários, em que toda a comunidade acadêmica é convidada a fazer esse processo de pertencimento, mas não só a comunidade acadêmica, os seus familiares, a comunidade local está convidada. Incentivar também ações de manifestações artístico-culturais. Então, vamos fomentar a escrita, a leitura, a apreciação de poesias, de crônicas, contos, memórias, teatro, músicas, frases, charges, ilustrações, etc. E fazer essa socialização no grupo
de leitura desse projeto, visando, se o grupo quiser, publicar ou não. Né? Então, assim, a gente está com muitas ideias, a gente está com muita vontade e a gente quer muito contar com vocês. Tá? A gente sabe que, por exemplo, no campus de Santo Antônio, e por isso, assim, eu tenho uma valorização, eu valorizo muito forte o que a Stephanie está abraçando junto. Também o Diógenes, que fica assim mais quietinho, mas ele está junto o tempo todo. Por quê? Bom, eu sou das letras, eu sou da área das artes, da literatura, parece ser fácil. Mas e uma estudante que nem a Stephanie, que vem lá das ciências exatas, mais especificamente da química? Que maravilhoso! Porque leitura, textos, histórias, memórias constituem a nossa vida, o nosso ser. O Diógenes, que é lá da engenharia agroindustrial, também, sabe? Isso tudo faz parte, nos torna melhores. Desculpa. Nos prepara para agir e ser melhores profissionais no futuro. Hoje, estudantes. Então, me alegra muito poder falar, poder dar esse passo que é tão importante. Mas eu também aqui não quero ficar monopolizando. Passo a palavra para os meus parceiros aqui de tela. Como a professora falou, o que me traz, né? Porque é um estudante de química, da área das exatas. E uma coisa que a gente quer propor, eu acho que eu já posso falar agora? Posso? Pode? Posso, tá. Uma coisa que a gente quer propor é iniciar um grupo. No caso, nesta situação, vai ser um grupo online, através do Google Meet, provavelmente. Um grupo de partilha de vivências. Futuramente, por exemplo, podemos ter um texto para ler e aí, a partir desse texto, dialogar o que ele traz para cada um de nós. Mas o primeiro assunto, ele vai ser sobre o que nos atrai na leitura. Por que que eu gosto de ler? E isso eu tenho muito forte para mim, que é um hábito que eu tenho desde sempre e por motivos que eu não sei, assim, explicar. Mas eu sempre fui uma criança que li muito e sempre gostei muito de ler. Não sou tão chegada à parte da escrita, mas gosto muito de ler. Eu sei que eu escrevo assim, mais ou menos, mas não sou tão criativa nesse sentido. Mas eu amo ler de verdade, assim, esse projeto é tudo. Assim, eu acho ele lindo. Mas eu queria trazer um outro ponto que nós temos que reforçar também. Aqui temos eu e a professora Darlene, como mulheres, Diógenes, nos acompanhando, mas a gente precisa valorizar mais as autoras que nós temos, as escritoras, porque grande parte da literatura e da história foi escrita por homens. E esse projeto também tem um ponto muito importante que é reforçar e buscar conhecer mais as autoras que nós temos, as que escrevem parte da história. E nós já percebemos que uma pesquisa rápida que a gente fez, que o olhar de uma autora sobre um contexto é muito diferente do que um escritor tem. Porque a leitura, o que atrai a maioria das pessoas é poder se identificar com o que está lendo. E quantas vezes a gente já leu um texto e não se identificou com ele? Porque não fazia parte da nossa perspectiva de vida. Então, essa questão das escritoras, mulheres, trazerem uma perspectiva diferente, acaba fazendo com que a gente se identifique mais. Não necessariamente por ser de mulher para mulher, pode ser um guri lendo um texto escrito por uma mulher se identificar, porque é uma perspectiva diferente. É isso que nós queremos ressaltar, que pode ser uma mesma situação histórica escrita por autores diferentes com perspectivas diferentes. E isso que vai fazer com que o leitor se identifique e se atraia mais por ler e por conhecer aquele assunto, por conhecer aquela história, né? Então,
isso é um ponto que a gente quer reforçar no projeto também. Gostaria de deixar isso claro. E que o convite fica a todos que queiram se juntar a nós nesse próximo encontro. A gente ainda vai debater aqui sobre, mas já vocês irem pensando, né? Por que que eu gosto de ler? Por que que me atrai? Por que que eu resolvi vir assistir essa live hoje? O que que nesse assunto me chamou a atenção? E aí é isso que a gente vai querer debater no dia 22. É isso, gente. Dá os encaminhos para frente. Isso, Stephanie. E assim, ó, mesmo quem não gosta de ler, mas tem vontade de criar esse hábito, tá super convidado. Quem gosta só de ouvir, tá muito convidado, é o lugar certo. Eu quero aqui destacar, eu não conheço pessoalmente, mas eu quero destacar a fala da Déia Santos, quando ela diz que a leitura de livros é algo fascinante. E é algo fascinante. É tua irmã? Ela abre caminhos, ela abre perspectivas. E, gente, a leitura, a contar histórias, e não é por nada que o nome do projeto é Círculos de Leitura, Livros, Vidas, Histórias e Memórias, porque isso está intrincado. A gente inaugura um processo de libertação, um processo de emancipação, de alteridade. E aí, quando a Stephanie fala sobre a questão da mulher, a gente não está aqui fomentando nada em relação a gênero, né, mulher, homem e tal. Sim, mas está convidando, está fazendo um convite para fazer um olhar a partir do feminino. Existe uma sensibilidade ali e eu acho que a gente tem que valorizar isto. E a gente quer muitos homens nesse projeto, fomentando também este olhar feminino que a gente tem. Né? Eu quero agradecer, eu estou vendo assim, ó, várias pessoas falando sobre, elogiando a iniciativa, o projeto, não vou poder citar aqui nomes, porque daqui a pouco a gente esquece. Então, assim, dizer que a gente está muito feliz, né? Não tem problema se nós vamos começar com um grupo muito pequeno ou muito grande, né? Mas a gente quer trabalhar isso, a gente quer desenvolver esse projeto tão especial. Se vocês me derem licença, Stephanie, pode falar. Tá. Então, eu vou ler um poema que a gente separou aqui. É um poema A Bailarina, bem conhecido, da Cecília Meirelles. E comentar um pouquinho. Então, esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Claro que cada pessoa que lê pode ter uma perspectiva diferente sobre um texto, mas para mim esse texto fala sobre sonhos. A menina tem um sonho de ser bailarina, e quantas vezes a gente tem um sonho muito grande e acha inalcançável, mas ela sonha com aquilo ali, ela fica girando, fica dançando, fica treinando para um dia talvez ela ser uma bailarina. E no final ela vai dormir como as outras crianças, porque naquele momento ela ainda não é uma bailarina, mas ela tem um sonho de ser. Então, da mesma forma é a nossa vida. Muitas vezes a gente sonha com algo, fica treinando, fica buscando aquilo ali. Se tu precisa estudar para chegar no teu sonho. E acho que é esse o ponto, assim, desse poema que me marca. E da mesma forma a gente sonhou esse projeto e ele está se realizando, né? Então, vem de encontro a isso, eu acho. E a gente não sonha ele pra gente, né, Stephanie? Sonha para os outros.
para o coletivo, para a socialização. Eu vou fazer o que a Stephanie fez. Eu gosto muito desse poema, gosto da Cecília Meirelles, mas eu vou partilhar aqui com vocês um outro texto do Carlos Drummond de Andrade. Assim. E aí, na minha condição de mãe, professora, me mexe mais ainda comigo. O poema diz o seguinte: a torcida da sua vida. Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino, outros torciam para você ser menina, torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor do pai, estavam torcendo para você nascer perfeito. Daí continuaram torcendo. Torceram pelo seu primeiro sorriso, pela primeira palavra, pelo primeiro passo. O seu primeiro dia de escola foi a maior torcida. E o primeiro gol, então? E de tanto torcerem por você, você aprendeu a torcer. Começou a torcer para ganhar muitos presentes e flagrar o Papai Noel. Torcia o nariz para o quiabo e a escarola, e eu coloco aqui etc. Mas torcia por hambúrguer e refrigerante. Começou a torcer até para um time? Provavelmente nesse dia você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Seus pais torciam para você comer de boca fechada, tomar banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. Eles só não estavam torcendo para você ser uma pessoa... Aliás, eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. Seus amigos torciam para você usar brinco, cabular uma aula, falar palavrão. Eles também estavam torcendo para você ser bacana. Nessas horas, você só torcia para não ter nascido. E por não saber pelo quê, e por não saber pelo que você torcia, torcia torcido. Torceu para seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo explodir, e quando os hormônios começaram a torcer, torceu pelo primeiro beijo, pelo primeiro amasso. Depois, começou a torcer pela sua liberdade. Torcia para viajar com a turma, ficar até tarde na rua. Sua mãe só torcia para você chegar vivo em casa. Passou a torcer o nariz para as roupas da sua irmã, para as ideias dos professores e para qualquer opinião dos seus pais. Todo mundo queria torcer seu pescoço. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado, e aqui eu acrescento professor, professora, administrador, engenheiro, engenheira. Fecho. Na dúvida, torceu para ser físico nuclear ou jogador de futebol. Seus pais torciam para passar logo essa fase. No dia do vestibular, uma grande torcida se formou. Pais, avós, vizinhos, namoradas e todos os santos torceram por você. Na faculdade, então, era torcida para todo lado. Para a direita, a esquerda, para a corrupção, a fome na Albânia e o preço da coxinha na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro, torceu para ela não ter outro. Torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. E aí descobriu que ela torcia igual a você. E de repente vocês estavam torcendo para não acordar desse sonho. Torceram para ganhar a geladeira, o micro-ondas, a grana para viajar de lua de mel. E daí para frente, você entendeu que a vida é uma grande torcida. Porque, mesmo antes do seu filho nascer, já tinha muita gente torcendo por você e por ele. Mesmo com toda essa torcida,
Pode ser que você ainda não tenha conquistado algumas coisas, mas muita gente ainda torce por você. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Tem ou não tem a ver com a nossa vida? Tem ou não tem a ver com nossas histórias, com nossas memórias, conosco? Conceição Evaristo é uma autora negra, descoberta, enfim, sendo conhecida há pouco tempo. Ela, numa das oportunidades, ela disse assim: eu não nasci rodeada de livros, nasci rodeada de palavras. Olha que bonito. E elas se misturam com a gente. Elas nos libertam. E é esse o convite especial que a gente quer fazer para cada um de vocês. Para cada um de vocês. Apropriar-se, mas dividir palavras, socializar vidas e ajudar este mundo a ser melhor. É por aí que a gente faz as coisas. A gente precisa aprender a colocar para fora os sentimentos através da escrita e os conhecimentos também, para poder partilhar com os outros, né? Acho que esse é um ponto marcante. Se não tiver outra razão, é para a gente se tornar melhor profissional, falar bem, escrever melhor, se comunicar melhor, seja lá qual a razão. A razão primeira. Depois a gente vai encontrando as outras razões. Vamos embarcar juntos nessa proposta que hoje Stephanie e eu apresentamos a vocês? Partilhar as vivências, partilhar os conhecimentos, as experiências de literatura. De cultura. Ou apenas um lugar para dialogar. Às vezes a gente precisa de um lugar para dialogar. Então, estamos abrindo um espaço. Sintam-se convidados. Isso mesmo. A gente agradece assim o carinho das pessoas que estão conversando conosco, comentando, dizer que esse bate-papo aqui ele vai permanecer gravado. Vocês podem divulgar, vocês podem convidar de quem vocês gostam, quem vocês acham que se identifica com essa proposta. E para participar desse encontro que a Stephanie falou antes, não precisa de inscrição, basta vir. Ai, como que a gente vai vir? Bom, nós nos comprometemos a fazer o seguinte, a divulgar aonde vai ser, a data, como acessar. Nós vamos divulgar pelo Facebook a partir do GES, então quem quiser procura ali, Facebook, GES, Grupo Empreendedorismo Social, mas também na página da FURG SAP. Então, da FURG, Campus dos alunos? No grupo, isto. E claro, quem quiser nos procura, a gente vai estar divulgando sempre. Queremos que o grupo, mesmo que comece pequeno, com muitas pessoas, ele vai ser um grupo, não vai ser semanal, a gente pensa em fazer ele a cada 15 dias, para não se tornar pesado também, porque todo mundo tem outras atividades, mas vai ser um grupo que ele vai estar sempre presente ali nas nossas vivências da semana, para
lê alguma coisa, deixa aquilo guardado, já que te chamou atenção, tem uma partilha importante para fazer com o grupo, e que aos poucos a gente possa ir convidando outras pessoas que tu sabe que vai se engajar junto, que vai gostar, que quer conversar, alguém que gosta de escrever, talvez ela não leia tanto, mas ela gosta de escrever. Então essa pessoa pode partilhar os escritos dela ali. Uma proposta que a gente está pensando também é juntar esses escritos dos alunos da FURG, da comunidade acadêmica, e produzir alguma obra, um portfólio, talvez, para poder divulgar os nossos escritos, as nossas raízes. Isso mesmo. Georges, eu acho que eu sumi, mas eu tô aqui. Tá aqui, professora? Tá, é que não tá aparecendo. Bom, sim. Agora travou. Jorge, teu som tá desligado. Estamos tendo um pequeno problema técnico aqui. Mas, enquanto isso, eu queria agradecer a todos os comentários que fizeram. Especialmente, eu queria recapitular o comentário da Deia Santos, alguns comentários, que ela ressalta que sonhar e acreditar nos sonhos já é um grande começo e o primeiro passo. Disse também que foi um lindo poema apresentados. Provavelmente, eu te interrompendo, desculpa, Diógenes, mas provavelmente foi uma grande influenciadora do meu hábito de leitura. Ela também sempre leu muito e acabava me influenciando a ler também, mas obrigada, viu? É a minha irmã. Só isso que eu queria dizer. Ela também comenta que... Assim, só... Bom, alguns recados que nós temos aqui sobre O GES. do GES. Temos um edital aberto para a seleção de novos membros pro grupo de empresa social, que vai até dia 30 de outubro. E ele é feito através de um preenchimento de um formulário que está disponível na página do GES do Facebook. A próxima live será no dia 29 de outubro, sobre o projeto de ensino de redação acadêmica. Isso. E também sobre as inscrições sobre o curso de espanhol que foram comentadas numa live que nós fizemos há dois dias atrás, vão estar abertas até amanhã, dia 9 de outubro, no CISC, que eu daqui a pouco vou botar ali o link nos comentários, caso alguém queira se inscrever. Bom, agora para deixar com... Coisas da tecnologia que nos ajudam tanto, mas também nos passam a perna. Então, Diógenes, obrigado pelos recados. Eu também quero chamar muita atenção para quem ainda tiver interesse para fazer os cursos de espanhol, que são do Centro de Ensino de Estudos de Língua Estrangeira da FURG. Excelente, sempre, excelente cursos. As inscrições estão abertas, então, até amanhã. Tá? A primeira vez que a gente consegue trazer para Santo Antônio da Patrulha diretamente do CELI, então, vinculado ao Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande, mas não é só para a comunidade acadêmica, também não é só para a comunidade externa de Santo Antônio, está aberto. As vagas são limitadas, de fato, mas acho que vale a pena se inscrever,
né? E a gente quer fomentar mais isso. E reforçar, então, o convite que o Georges fez também já para a nossa próxima live, cujo tema é redação acadêmica. Então, esse olhar, como é que faz a escrita? A escrita acadêmica, científica, principalmente voltado para a resenha científica, para o ensaio, para o artigo, dar uma olhada nas normas ABNT e assim por diante. Então, é um curso que é um curso de extensão, de ensino melhor, que nós estamos apresentando para quem tiver interesse e quiser acompanhar, então, entender um pouquinho mais sobre o que é essa proposta. Pode acompanhar nossa próxima live no dia 29 deste mês, também numa quinta-feira. E, Stephanie, vou ter que repetir. O nosso primeiro encontro, então, desse grupo vai ser no dia 22 de outubro, numa quinta-feira. A gente pretende manter numa quinta-feira para criar regularidade nesse horário. Então, não na semana que vem, mas daqui a 2 semanas. Pessoal, na FURG, para quem faz as disciplinas em módulo, vai estar na última semana do primeiro módulo. Vai ser meio pesado, mas a gente já pensou em não deixar tema de casa para ninguém, de não pedir uma leitura para ninguém. Vai ser um primeiro encontro para a gente poder partilhar, como eu disse, o porquê que eu tenho hábito de leitura, o porquê comecei a ler e porque eu gosto. Então, vai ser um encontro bem leve, uma roda de conversa mesmo, de diálogo, de partilha, de histórias, vidas e memórias, né? Que é o objetivo. Eu reforço que eu vou montar o link do Google Meet, vou fazer a divulgação quando chegar próximo ao dia 22, com o link, as orientações para entrar e colocar aqui na página do GES e pelos grupos dos alunos da FURG também. E demais grupos. Dentro do GES nós temos vários parceiros da comunidade, professoras e assim por diante, que também vão ajudar, sem dúvida, a divulgar esse nosso projeto, tá, Stephanie? E assim, ó, não tomem isto como mais uma coisa, mais uma atividade. Não, tomem isto como um investimento. Que coisa boa conseguir parar 1 hora e uns minutinhos, lá na última semana de outubro, aliás, naquela última semana do módulo, até para recarregar energias, e a gente sabe o quanto que isso é importante. Tá? Então, tomam essa participação como um investimento em cada um de vocês. Acho que é isso. Gostei muito do bate-papo, gostei muito da interlocução dos que nos acompanham e espero que a gente encontre cada um de vocês no dia 22 com outras pessoas e façam esse projeto bacana, assim, gostoso, agradável, que nos ajude a tornar melhor, que ajude a socializar vivências, livros, histórias de vida, memórias, sonhos e tudo mais de bom nessa vida. É isso aí. Esse projeto ele tem tudo para acrescentar na gente e a gente acrescentar em quem participar conosco, né? Cada um colaborando um pouquinho com as suas experiências vai gerar um resultado muito bonito. Uhum. Eu já ia esquecer. O Georges organizou uma biblioteca virtual muito bacana, muito legal. E a gente quer partilhar isso com vocês. Tem uma diversidade de temas incrível, né? Então, todos com certeza vão se encontrar ali. Né? E a gente vai partilhar isto, vai fomentar isto então, ao longo dos nossos encontros. Grande abraço para todos, fiquem todos bem e a gente se vê muito em breve. Stephanie. Um abraço. Agradeço, se cuidem todos e a gente se vê no dia 22, então, no nosso encontro. Isso. Abraços. Abraço. Boa noite. Boa noite.